Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um trimestre que nós estaremos iniciando, né? De aprendizagem da palavra de Deus. E como o irmão Giovanni já frisou, essa lição, os irmãos vão ver que está marcando hoje, dia 5 de julho de 2020, né? Mas, na verdade, ela era do terceiro trimestre, né? Ela é uma lição que foi produzida para o terceiro trimestre. Porém, ela não saiu, eles seguraram e soltaram agora, mas é o quarto trimestre. A gente está frisando isso aí porque alguém pode pensar, mas está errado, né? Mas a lição realmente foi feita para o terceiro, mas estamos agora trabalhando com ela. Muito bem, meus irmãos, qual é, na verdade, o título desta lição que nós estaremos estudando, só para nós estarmos aí, né? Durante este trimestre, nós estaremos tratando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade humana e a soberania divina. Esse negócio aqui é muito, parece que contraditório, e alguém faz muito confusão a respeito da soberania divina, no tocante a dizer que porque Deus é soberano, ele simplesmente comanda o homem, e o homem não tem nada a ver com tomar as suas próprias decisões. Alguém acha que, porque Deus é soberano, o homem é apenas aquilo que Deus quer que ele seja. Porém, não é bem assim, né? Não é bem assim. Há o fator, dentro da fragilidade humana, há um fator responsabilidade. Responsabilidade. Então, é muito necessário nós aprendermos a respeito desta natureza que nós vamos estar vendo nessa lição maravilhosa. A primeira lição, nós vamos estar estudando sobre o livro de Jó. É muito interessante que toda essa lição vai estar trabalhando dentro do livro de Jó. Toda essa lição tem por objetivo o livro de Jó. Nós temos aqui, irmãos, objetivo geral. O que é que nós temos como objetivo geral nessa primeira lição que nós vamos estar aprendendo sobre o livro de Jó? Nós temos, vamos ler junto, 1, 2, 3, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Diga comigo, uma pessoa histórica. Isso aqui não é um mito. Jó não é um mito. Não é uma criação simplesmente de um personagem de uma poesia. Não é uma personagem, não. Ele é mais para uma prosa, porque a prosa é a conversação um com o outro, né? É uma conversa. Então, nós precisamos entender que, apesar do livro de Jó ele ser composto, na sua forma literária, de prosa, poesia e prosa, começa com uma prosa, no meio ele tem a poesia, no final ele termina no seu epílogo em forma de prosa. Isso na literatura. Mas Jó é uma pessoa histórica, significa dizer que ele viveu em algum lugar, e nós sabemos, pelo próprio livro de Jó, que ele viveu em Uz, não é Ur, é em Uz, né? Segundo objetivo, ou os objetivos específicos, nós temos 3 pontos nesta lição. No primeiro ponto, nós temos aqui, no nosso primeiro ponto, nós vamos estudar sobre a autoria, local e data do livro de Jó. Nesse primeiro ponto, nós vamos mostrar, ou o pastor José Gonçalves, né, está mostrando que, vamos ler junto? A partir das evidências, internando o livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Esse contexto
ele apresenta tanto o contexto cultural como local, aonde ele viveu, em termos geográfico, em termos histórico, como que era a cultura na sua época, o livro de Jó nos informa. E a gente vai ver que, dentro desse aspecto, o objetivo é mostrar que o livro de Jó ele está enquadrado no tempo dos patriarcas. Abraão, né? Ele está enquadrado, possivelmente, com muita evidência histórica, Jó foi contemporâneo daqueles grandes homens chamados a era patriarcal. Muito bem? No segundo aspecto, o segundo objetivo, que é o segundo ponto diz a estrutura literária, diga comigo, a estrutura literária do livro de Jó. Nessa estrutura, ou nesse ponto, a gente vai especificar, ou seja, o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Os irmãos sabem o que é poesia, né? Os irmãos sabem o que é poesia. O livro de Jó, a maioria dele é um poema, uma poesia. Tem rimas, a estrutura de uma poesia composta de rimas. Geralmente, na maioria dos casos, toda a poesia é composta para música, para ser cantado. É a composição de uma poesia. O objetivo do poeta é mais uma coisa harmônica, né? E existem muitas rimas, palavras que conferem uma com a outra para poder tornar mais bonito, mais poética a expressão. No terceiro ponto dessa lição, nós vamos ver, os irmãos estão acompanhando aí na lição, terceiro ponto, lê para mim o terceiro ponto aí. A natureza da mensagem, natureza e mensagem do livro de Jó. Nesse ponto, nós vamos identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Os irmãos entenderam? Ponto central vamos ler? 1, 2, 3. Livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E quem é que não tem, irmãos, na sua vida essas interrogações, né? Quem aí tem interrogação? Quem aí tem questionamentos que nunca foram respondidos? Principalmente, irmã Paulina, os irmãos, na área do sofrimento. Quem é que entende sofrimento? Tem um hino no Brasil que eu gosto muito. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz... Quem conhece esse hino? É o final deste caminho, dá-me mais graça. Não sou melhor que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Não é mesmo? Quem é que entende sofrimento, irmão? Quem é que gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer, sofre duas vezes. Uma porque tem que sofrer, outra porque gosta. Então, o sofrimento não é bom, mas existem respostas da parte de Deus para esses questionamentos da vida. E principalmente na área do sofrimento. Eu não estou dizendo que tem questionamento só no sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sofrimento parece que traz mais ainda questionamentos, porque a gente quer entender os porquês. Você lembra do profeta Abacuque? Né? Que ele via a situação, ele sofria, Asaf, o salmista Asaf, né? Se eu não me engano, no Salmo 77, vocês podem me ajudar, né? Salmo 77, fala sobre o sofrimento. Até quando, Senhor? Até quando? Jó é uma situação. Jó, ele chega a dizer um ponto do Senhor, que ele diz assim, aquilo que eu temia, me aconteceu. Aquilo que eu tinha medo, aconteceu comigo. Então, irmãos, são questionamentos. E Jó, vocês vão ver, nós não estamos lendo todo o livro de Jó, mas nós estamos apenas pegando a estrutura do livro de Jó. Mas os irmãos que têm conhecimento, que não têm conhecimento, leia o livro de Jó. Leia, você precisa ler. Ele faz parte dos livros poéticos. Você vai ler esse livro e você vai tirar lições importantíssimas para a sua vida.
espiritual, de indagações, de situações que a gente não entende, né? Jó era um homem que ele vivia orando, ele vivia fazendo sacrifícios a Deus pela vida dos filhos, pela família, e ele perde tudo, perde tudo. Por quê? Não é mesmo? Por que que essas coisas acontecem? São interrogações que a gente, às vezes, não tem respostas. Na nossa introdução, nós vamos passar direto agora para a introdução, já foi feita a nossa leitura em classe. Nesse trimestre, vamos ler junto aqui, vamos lá, 1, 2, 3, cada participação dos irmãos. Nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Diga, uma das obras. Essa obra aqui, quando a gente fala obra aqui, nesse sentido, é obra literária, viu, irmãos? É obra literária. O escritor, que muitos acham que foi um, outros acham que foi outro, eu, precisamente, acho que foi Jó mesmo, né? Mas tem muitas pessoas que acham que foi, nós vamos ver aqui, uns acham que foi Ezequias, outros acham que foi o próprio Eliú, e outros acham que foi o próprio Moisés, né? Mas o livro de Jó, ele é uma obra literária. Quem escreveu esse livro era uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande para escriturística. Ele teve simetria na escrita, né? Era tudo bem preparado. Como eu disse no início, ele começa em forma de prosa. O que é uma prosa? Prosa é uma conversa comum, uma conversa informal, né? É uma conversa que nós não temos preocupação em terminologias. Então, a gente está conversando. Isso é prosa. Já a poesia, como eu já disse, não. Aí é mais simétrico, mais metódico, já é com terminações calculadas, está entendendo? Então, aí está a diferença. E esse escritor, ele conhecia essa arte de poetizar, né? Eu estou agora, nem sei se tem essa palavra, poetizar. Só para tentar te explicar. Muito bem, o livro de Jó é diferente primeiro, no demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Agora, aqui para nós, irmãos, quem já leu o livro de Jó, se você não leu, nesse trimestre eu vou deixar para você como um dever de casa. Leia o livro de Jó. Pega o livro de Jó. Ele não é muito grande, né? Leia o livro de Jó e você vai aprender que quando tudo acaba, quando chega no fim de tudo, o nosso Deus é poderoso para fazer tudo outra vez. Amém? Ele faz tudo de novo. Quando chegou no fim do poço, presbítero Vandeci, ele pega tudo e faz tudo de novo. Eu acho bonito aquele hino, não sei se eu vou lembrar, eu estou lembrando aquele hino que diz assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte, né? Do lugar que você vê, porque é lá que Deus vai te honrar. Então, na verdade, irmãos, pode parecer que tudo acabou. Pode parecer que chegou no final da linha, no final do poço. Jó foi coçar com cacos de teia, sentado na cinza, as feridas do seu corpo. Uma lepra que não tinha mais cura, mas Deus restaura aquele homem. Restaura, dá tudo de novo, porque o nosso Deus é o dono de todas as coisas. E Deus tem um propósito no sofrimento, nosso sofrimento. Deus não se sente bem sentado, né? Como a música do Raul Seixas, que dizia que lá estava ele lá em cima, sentado na beira da piscina, olhando o que acontecia na terra. Não. Deus está preocupado com cada um ser humano nessa terra.
Deus está preocupado, Deus está vendo o meu sofrimento, o seu sofrimento, Deus está vendo o sofrimento de cada um de nós. E Ele não está alheio, Ele não está vendo no sentido de vendo e de se vira. Não, Ele está trabalhando para que a gente possa entender que precisa dEle. E aí Ele vai entrar em ação e nos abençoar. Amém? Quantos acreditam assim nesse Deus maravilhoso? Eu creio, irmãos, eu creio que o meu Deus está no controle da situação. Muito bem, nós vamos ver agora então no primeiro ponto. O primeiro ponto, lê para mim a introdução do primeiro ponto aqui em cima. Vamos lá, 1, 2, 3. Local e data do livro de Jó. Nós vamos ver 3 coisas aqui. Quem escreveu, o local, né? E quando foi que foi escrito o livro de Jó. Bom, o autor de Jó, quem escreveu esse livro, como eu já disse, há um longo debate, né? Há um longo debate. Olha as opiniões. Moisés, diga comigo, Moisés, Eliú, Salomão, Isaías, Ezequias e até mesmo Esdras. Esdras, eles achavam, né? Esdras, ou Esdras, como você queira dizer, né? Que escreveu o livro de Jó. Muitos, na verdade, eu acho que a maioria, não sei se o Giovanni viu sobre isso, Giovanni que é o nosso superintendente, mas a maioria dos eruditos, dos estudiosos, é de opinião que foi Jó que escreveu esse livro. Hã? A maioria concorda que foi Jó que escreveu o livro de Jó, não é mesmo? Foi a maioria. Mas a gente tem que respeitar também essas opiniões. Tem que respeitar essas opiniões. Na Bíblia Sagrada, principalmente na interpretação da Bíblia Sagrada, nós temos que pegar muitos fatos históricos e comparar coisa com coisa. E não dizer assim, foi X. Não é bom você dizer assim, foi X, porque, ou foi Y. Não. Se tem um autor estudioso que acha que foi isso, é válido você parar e observar. É muito válido. É válido você analisar. Será que ele está com razão? Mesmo que isso não signifique que você tem que concordar com todos os comentários que você vê. Eu gosto muito de ler vários comentários. Eu leio o comentário de Chaplin, eu também comparo Matthew Henry, outros e outros e outros, para chegarmos a uma conclusão. Mas a maioria concorda que Jó é o próprio autor do livro de Jó. Ok? Bom, para o cristianismo histórico e conservador, o livro de Jó não é uma... O que, gente? O que é ficção? O que é ficção? Jonathan, o que é ficção, Jonathan? Ficção. E os irmãos já entendem como ficção. Hã? Oh, história. No caso, história, né? Ficção é uma criação, uma imaginação, né? Então, uma invenção. Então, eu vou imaginar um personagem, vou dar o nome desse personagem de Jó, e aí eu vou, então, escrever alguma coisa fictícia para dessa ficção eu extrair lições para a vida cristã, ou para a vida cristã, no caso. Só que não é uma ficção religiosa dentro do contexto do cristianismo histórico. É um fato real. Aconteceu isso mesmo. Morou na terra de Uz, que ficava mais na Arábia, lá no Oriente. Portanto, possivelmente Jó era um árabe. E se você for na geografia e ver, parece que está aqui na lição, não é? Eu vi em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, olha aqui, o Giovanni colocou aqui, interessante, né? Já vou dar um pulo lá na frente para poder... Pois é, olha, reino de Edom, onde era a terra de Uz. Olha aqui onde ele ficava, perto do deserto da Arábia. Ele era mais perto da Arábia do que de Israel, que ficava para cima aqui, ó. No caso, para cima, né? Que está Jerusalém, então ele ficava entre. Então ele era Jó, possivelmente era, então, o próprio pastor Zé Gonçalves entende que ele era mais
talvez de uma linhagem arábica ou dos árabes. Bom, nós também vamos para o cristianismo histórico. Jó é uma narrativa, vamos ler junto? É uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Amém? Quem é o autor? Jó. Jó, né? No caso, Jó. Obviamente, o autor de toda a Bíblia é o Espírito Santo, né? Mas nós estamos falando do livro de Jó. Falando do livro de Jó. Então, muito bem. Segundo aspecto, né, o segundo ponto aqui, o segundo item dentro desse ponto, a pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel, bom, nós vamos ver aqui, tanto Ezequiel como Tiago eles dão, digamos assim, passa para a gente a intenção de que Jó não era um ser fictício, porque ele foi citado junto com outros, que não é possível que todo mundo era fictício. Se ele foi citado com outros, é porque ele não era uma ficção, era uma pessoa que viveu realmente. Então, o profeta Ezequiel confirma que Jó foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de quem? De Noé e Daniel. Em outras palavras, né? Presta atenção, se Jó é fictício, Daniel e Noé também é. Como Noé, Daniel não é, Jó também não é e nenhum deles é. É uma realidade, é uma pessoa real. Tiago, isso aqui você vai ver em Ezequiel capítulo 14, verso 14. Tiago atesta a realidade histórica do principal personagem do livro. Bom, o principal personagem de qual livro? Livro de Jó, do livro de Jó, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Então, nós estamos certos de que a autoria de Jó não é uma pessoa histórica, ou seja, é uma pessoa histórica, não é uma pessoa fictícia. Bom, aqui está o local. Aqui está o local. Diga comigo, a terra de Jó. O livro de Jó destaca que ele era da terra que está escrito em Jó 1 e 1. Né? Está escrito em Jó 1 e 1. Que era situada ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Nós vemos isso em Jeremias, no capítulo 4, verso 21, e no capítulo 25, e o versículo de número 20. Aqui do lado está o mar Mediterrâneo, nós temos aqui Jerusalém, Berseba, logo acima nós temos a Síria, que é Damasco, Babilônia do lado, deserto da Arábia. Então aqui situava-se Uz, a terra de Uz, aonde vivia esse grande homem que era muito rico. Jó era o Bezos de hoje, né? É Bezos o nome dele? O dono da Amazon? Jó, eu acho que ele era até mais rico, né? Na época era riquíssimo. Eu não tenho dados, não tenho esses dados, mas a Bíblia e quando a Bíblia menciona, né, é porque a Bíblia é a Bíblia, né? Então ele era um homem rico. Essa era a terra de Jó. Vamos adiante. Agora nós vamos para a data, né? A data, a época em que foi escrito esse livro. Hã? Alguém falou alguma coisa? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período quê? Dentro do período quê, irmãos? Patriarcal. O que é patriarcal? É o tempo em que viveram Abraão, Isaac, Jacó, que são chamados de os patriarcas. Vamos ver. Jó 5 diz, vamos ler junto? 1, 2, 3. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Presta atenção, isso aqui nos faz entender que essa situação, ou essa época, era antes da lei mosaica. Entenderam? Porque ainda não existia
o sacerdócio instituído como foi instituído por Moisés na lei mosaica, na lei de Moisés. Né? Então, em Jó 42, verso 15, que aqui já está no final, as filhas de Jó eram o quê? Co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Em Números 27, verso 8, lá está dito que as mulheres, isso já na lei, muito tempo depois do tempo de Jó, as mulheres não tinham direito à herança. E aqui elas têm. Aqui elas têm. Portanto, isso é um fato que aconteceu antes da lei. Está entendendo? Então, leva Jó lá para a época antes da lei. Por isso ele é visto como que viveu na época dos patriarcas, antes de Moisés. Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Amém? Terceiro aspecto que nós vemos aqui, Jó 42, verso 11, a palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece aonde? Em Gênesis 33 e em Josué 24. Significa que é bem antes, né? Bem antes. Então, está aqui, esse livro, ele foi provavelmente escrito na era dos patriarcas. Ficou claro, irmãos? Ficou claro, né? Na época dos patriarcas. Nós estamos dando a estrutura do livro de Jó. A síntese desse ponto, vamos ler junto? 1, 2, 3. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Nesse período patriarcal, existiu essa cidadezinha aqui, né, chamada Uz. Não confunda Uz com Ur, ok? Não confunda Uz com Ur. São duas cidades totalmente diferentes umas da outra. Bom, nós temos aqui agora a estrutura literária do livro de Jó. Você está com a sua lição aí aberta? A estrutura literária. Número 1, lê para mim aí, número 1, na sua lição aí. Tira o olho do quadro agora na lição. Isso, vamos lá. Prosa e poesia. Não, repita comigo. Prosa e poesia. Número 2, organização. Número 3, abundância de figuras de linguagem. Muito bem, é isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, prosa e poesia. Ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que, número 1, vamos lá? Neste livro, há uma obra de natureza poética. Fala uma poesia para mim aí, Rebeca. Cita uma poesia para mim. Cita uma poesia. Fala uma poesia para mim. Fala uma poesia para mim. Cadê? Quem sabe? Quem já leu alguma poesia do Olavo Bilac? Quem conhece o Olavo Bilac? Oh, my God. Não conhece a literatura brasileira? Não, a irmã Sueli conhece, Ricardo conhece. Olavo Bilac. Não é possível que o Giovanni não sabe. Minha terra tem palmeiras. Isso é do Olavo Bilac? Se não for, fica sendo. Mas é uma poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Isso é uma poesia, né? Carlos Drummond de Andrade, o mineiro de Carlos Drummond de Andrade, lá de Itabira. Qual é a maior poesia dele, mais famosa? Quem sabe me dizer? Estou apenas mostrando aos irmãos o que é uma poesia, para a gente entender, né? Ele dizia assim, acho que a mais famosa dele, né? Ele disse assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Isso é uma poesia, uma forma poética de se expressar. Jó, o escritor do livro de Jó, tinha essa capacidade. Ele tinha essa capacidade. Quando você começa a ler o livro de Jó, tanto quanto, não só Jó, os salmos, os provérbios, todos são poéticos, né?
Tem outros que são poéticos. Cantares de Salomão. É um compêndio poético, uma coisa linda. É lindo. Então, estamos aqui. Número 2. Não é menos, vamos lá, 1, 2, 3. Não é menos inspirado do que os outros livros da Bíblia. Número 3. Ele pertence a um diferente gênero literário. Diferente gênero literário. Você não pode esquecer que a Bíblia ela é dividida nos primeiros 5 livros, né? São chamados de os Pentateuco do Velho Testamento. Depois vem os livros históricos, não é mesmo? Vem os livros históricos. Depois vem os livros poéticos e depois vem os livros proféticos, que são divididos em maiores e menores. E aí depois vem o Novo Testamento. Bom, então Jó faz parte da seção dos livros poéticos. Poéticos. Quem sabe me dizer quais são os outros livros poéticos que está dentro da seção de Jó? Eita, não estou afiado. Então tá, né? O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Prosa, poesia, prosa. Eu achei interessante isso aqui, Giovanni. Isso aqui foi muito bem elaborado. Prosa, que é o prólogo. Prólogo é o início, né? Jó 1 até o 2, 13 e versículo 13, né? Depois nós temos aqui texto intermediário, que é o corpo, digamos assim, né? Temos aqui a introdução, temos aqui o comentário, né? O meio, o corpo, e temos aqui a conclusão, o epílogo. Aqui é prosa, o seu epílogo, o seu final, e o seu início também é prosa. Mas o seu contexto, o seu texto intermediário, que é o corpo do livro de Jó, ele é todo poético. Todo poético. Né? É uma poesia maravilhosa. Bom, então vamos adiante, que o tempo não para. Em forma de organização desse livro, nós estamos estudando, irmãos, a estrutura. A Bíblia, deixa eu só fazer um adendo aqui, para ficar um pouco assim mais de forma até interessante para os irmãos entenderem. A estrutura da Bíblia, esse livro aqui, quantos livros tem aqui? 66. Esses 66 livros, quando você vai estudar ele, primeiro você vai estudar a estrutura do livro, a estrutura. Eu coloquei primeiro só porque eu usei o termo primeiro, só porque eu vou colocar primeiro estrutura, né? Mas não tem assim essa classificação de primeiro, segundo, terceiro. Depois nós vamos estudar primeiro a estrutura, depois nós vamos estudar a mensagem do livro, primeiro a estrutura do livro, depois nós temos que separar a mensagem do livro, e em terceiro lugar a estrutura, a mensagem e... fugiu da memória agora. E a estrutura, mensagem e a história. História. Então está aí, a estrutura, a mensagem e a história. Se você conhece, se você, por exemplo, pega o livro de Jó, e aí você vai, é o que nós estamos fazendo, aprendendo a estrutura, quem escreveu, aonde foi escrito, o que foi escrito, né? Aí, qual é a mensagem do livro de Jó? Qual é a mensagem do livro de Jó? É uma pergunta que você faz na hermenêutica também. Qual é a mensagem do livro de Jó? Aí depois, qual é a história do livro de Jó? História, né? Então, tá o fator histórico, o fator mensagem e o fator estrutural. É muito importante. Não só o livro de Jó, mas qualquer livro da Bíblia, ao estudar, se você fizer essa separação, você vai ter uma visão mais global e melhor para você entender o livro, a Bíblia Sagrada. Deu para pegar alguma coisa? Então, vamos para frente. Nós vamos ver, então, a organização dessa poesia. Primeiro, um monólogo feito por Jó. Depois, número 2, vamos lá, 3 ciclos, vamos lá, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Quais são eles? Elifaz, Bildade e Zofar.
Ainda tem um outro ainda, né? Mas nesses 3 ciclos, um fala, o outro fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, tudo em linguagem poética. Depois nós temos, vamos lá, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú. E esse camarada aqui, esse Eliú aqui, ele não era flor que se cheirava não, viu? Ó. Depois nós temos, vamos lá junto, lê 1, 2, 3, revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. Aí Deus fala, irmão. Aí Deus entra em ação. Não é mesmo? Deus fala também em forma poética no livro de Jó. Bom, eu estou usando essa expressão Deus falar de forma poética, porque quem escreveu as palavras ditas por Deus, colocou-as de forma poética. Os irmãos entenderam? Colocou-as de forma poética. Ok. Então, no final aqui, vamos lá. A humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Olha aí. Jó se humilha, Jó reconhece. Quando Deus se revela, Jó fala assim, até aqui eu ouvia falar a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te vê. Aí mudou a história. Mudou a história. Então, quando Deus se revela, a coisa muda. Né? Enquanto está na teoria, alguém falando, eu falei, eu ouvi alguém dizer, eu ouvi alguém dizer uma coisa. Agora, quando Deus aparece para você e conversa, aí a história é outra, não é mesmo? Jó, então, levantou-se da cinza e foi restaurado por causa da revelação de Deus diante dele. Você pode dizer glória a Deus? Bom, então vamos para frente aqui. Na terceira, nós temos aqui, já o final do segundo ponto, a abundância de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, né? É exatamente isso aqui, metáforas, paralelismo, nós temos o eufemismo e nós temos outras figuras de linguagens, mas nós vamos ver, o livro de Jó possui 2 recursos estilísticos. Primeiro, nós temos as metáforas e depois nós temos o paralelismo, que é comparação ou comparativo. Vamos lá. Usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. No paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, está aqui, o livro é rico em metáforas, ele é riquíssimo, né? E o autor almeja que o texto seja totalmente colorido, é interessante isso aqui, ao invés de preto e branco. A linguagem poética é essa, né? Eu estou tentando aqui trazer na minha mente um fato de alguém que queria vender a fazendinha dele, queria vender o sítio dele, vocês já viram isso? E pediu o Olavo, acho que é o Olavo Bilac para poder fazer o anúncio. Quando o Olavo Bilac fez o anúncio do terreno, ele falou assim, não, esse é o meu terreno? Não vou vender não. Eu não vou vender não. Por que ele não vai vender? Porque da forma que o Olavo Bilac, que o poeta escreveu, uau, não, isso aqui, eu que estou vendendo isso? É você. Não quero vender mais não. Ele se apaixonou, porque o poeta colore, o poeta da vida, o poeta da cor. Não é você chegar assim, estou vendendo um sítio. Não, lá tem um rio que passa correndo, né? Tem uma árvore que o passarinho toda manhã começa a cantar. Essa é a forma literária da poesia. Aí, quem não apaixona, né? Então, o autor, ele não tem a intenção de simplesmente colocar um preto e branco. Não, ele tem a intenção de mostrar o perfil colorido, para chamar a atenção, né? E isso não é fácil, só para quem sabe mesmo, né? Só para quem sabe mesmo. Porque o nosso negócio é só prosa, né? Vamos prosear. Prosa é mais fácil. A prosa é mais fácil, é um bate-papo. Já a poesia é calculista, é calculada. Amém? Os irmãos estão entendendo?
o paralelismo, nós já vimos aí também, não é? Paralelismo, Jó usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Olha o que ele faz, né? A brevidade da vida. O vento, ele usa a nuvem, ele usa a sombra, ele usa uma corrida, ele usa a figura de uma águia, a flor. Então, no livro também há os recursos desse livro de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, que é o último. Pode falar. Você colocou? Está aí, o tecelão, né? O tecelão é aquele que faz os tecidos, né? Que faz os tecidos. Então, vamos lá. Vamos passar para frente aqui. Bom, final aqui. 1, 2, 3. Estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismo. Irmãos, leia o livro de Jó. Não termina esse trimestre sem não ler o livro de Jó. Leia uma vez, leia outra vez, leia no mínimo 3 vezes, uma vez por mês. É possível que você não consegue ler o livro de Jó uma vez no mês. É o livro de Jó. Não é a Bíblia toda, não. Leia. Quando chegar no 3º trimestre, você vai chegar aqui no final do trimestre, no final do ano, você vai chegar aqui e dizer, eu li 3 vezes o livro de Jó. Você vai aprender muita coisa. Você vai parar assim e vai pensar, eu não posso reclamar da minha vida, não. O meu Deus está comigo, mesmo que eu esteja passando por esse problema, mas por fim se levantará. Foi o que Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Porque tem hora, irmão, que a gente pensa, para mim não tem jeito. Eu acho que Jó chegou nesse ponto, né? Jó chegou nesse ponto. Mas quando o Senhor se revelou, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele vive. Que benção, glória a Deus. Como é que... 42 capítulos, 3 horas e meia, para você ler ele de uma vez. Pastor, não aguento ler 3 horas e meia, ok, mas lê dentro de um mês. Não é possível que você não vai ler. Não é possível, né? Você pega 3 horas e meia e divide por 30. Lê 10 minutos por dia. Você vai conseguir ler com 30 dias. 10 minutos por dia você lê no livro de Jó, você vai terminar ele com 30 dias. Vamos dizer amém? Eita glória, todo mundo vai ler. Ok, final, nós vamos partir para o 3º capítulo. A natureza, vamos lá junto, 1, 2, 3. Olha a pergunta. Por que sofrem os justos? Por que os justos sofrem? Aí você olha a vida do ímpio e está tudo tranquilo, né? Paz, não tem sofrimento, ou pelo menos aparente, né? Pelo menos aparentemente. Mas por que os justos sofrem? Qual é a razão? Lembra da indagação, um sinalzinho de interrogação que eu coloquei aqui? Então, ao longo dos anos, tanto os teólogos como os filósofos, e por que não colocar também aqui os psicólogos, eles têm procurado dar explicação, em muitas explicações, dar explicações para esse dilema humano. Na verdade, a filosofia, os grandes filósofos gregos, viu? Os grandes filósofos gregos, o próprio salmista Davi era um grande filósofo. No Salmo 8, ele faz uma pergunta: o que é o homem? O que é o homem? Isso é um fator filosófico. O que é o homem mortal? Não há essa pergunta? O salmista não faz essa pergunta? O que é o homem? Isso é a busca pela identidade humana. Quem é, o que faz, de onde veio, para onde vai. O homem está em busca da sua própria identidade. Jó mostra esse fator. Jó mostra, porque Jó, ele cria em Deus, ele oferecia sacrifícios, ele orava, ele era um homem justo, o próprio Deus deu testemunho dele. Tem visto lá o quê? O meu servo Jó. Homem o quê? E temente a Deus. Olha, não foi ninguém que falou, foi Deus. Foi Deus. O profeta Ezequiel, em 14:14, nós vimos. Se tivesse lá Jó, Daniel e Noé,
olha a citação de Deus, do Espírito Santo, mostrando. Mas Jó chega num ponto, no auge da sua dor. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, que ele não exista mais. Olha aonde chega o homem. Vai me dizer que Jó era pecador? Sim, do ponto de vista pecaminoso, que nascemos, mas Jó era um homem temente a Deus. Jó estava na presença do Senhor. Sim ou não? A Bíblia é clara, o próprio Deus dá testemunho dele, mas ele cai nas mãos de Satanás. Deus permite. Cai num sentido, né? Não de cair, mas Deus permite que Satanás toque nele, toque nos bens dele, toque nele. E aí Jó cai naquela situação que a filosofia não respondeu, filosofia dele mesmo, os pensamentos dele não respondeu, os teólogos não têm resposta, a psicologia, que é uma disciplina intelectual mais nova, mais recente, não tem resposta, a psiquiatria também não responde, não tem resposta. Só quando o Senhor se revela é que a gente passa a entender essas coisas. Só quando Ele se revela. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Vocês estão entendendo? Um novo olhar sobre essa questão. Algumas das questões, os questionamentos mais importantes, né, do livro de Jó, é o que nós acabamos de falar. A questão do sofrimento do inocente é a principal característica do livro de Jó. Principal delas. Né, porque sofre o justo. Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Porque, e aí, irmãos, é que é criticado o cristianismo. O cristianismo é muitas vezes criticado por isso. Parece que nós somos masoquistas, né? Parece que nós gostamos de sofrer. Mas, irmãos, a questão é que 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, 969 anos na Terra passa. E há uma eternidade. Então é melhor sofrer aqui que seja 969 anos, que foi o caso de Matusalém, e morreu. Depois que morre, você chega na outra vida, aí é que a gente não deve viver para o sofrimento. Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Aí é que você não pode permitir que haja sofrimento. Porque, né, se você sofre aqui com Jesus, ou na presença de Deus, ou adorando, ou vivendo com Deus, nós, por exemplo, que vivemos na era cristã, citamos o nome de Jesus. Quem viveu, os santos que viveram antes de Cristo, pela mesma maneira, a vida é a mesma, a ética é a mesma, a moral é a mesma, o princípio é o mesmo, viver em santidade. Viver em santidade. Na presença de quem? Do soberano, do Deus verdadeiro. E aí, nós vamos ter, após os 50, os 60, os 70, os 80, não sei quantos anos que eu vou viver, eu quero chegar em 120, mas se eu não chegar, o importante é depois disso, meus irmãos. O importante é depois disso. Jó chega à conclusão, aí ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó, quando falou isso, ele não tinha visão da cruz e nem do nascimento de Jesus e nem da ressurreição de Jesus. Ele tinha visão de que o problema dele ia ser resolvido. Ele tinha visão de que o Senhor iria se levantar para restaurar ele. O negócio dele era ele ali. Em outras palavras, só que ele estava profetizando e mostrando que o nosso Redentor, aleluia, é aquele que nos redime, é aquele que nos tira
A luta é momentânea, é passageira, o vento passa, a sombra sai, a escuridão vai embora, o frio vai voltar a fazer calor. Sabe quando? Quando nós estivermos na eternidade, que nunca mais, então, irmãos, nós sofreremos dano nenhum. Caminhando para o final, irmãos, porque o tempo passa, e o Giovanni já está me olhando ali, né? Existe bondade o quê? Não, é uma pergunta. Pergunta para mim, pergunta. Existe bondade desinteressada? Isso aí era uma questão satânica. É o diabo que levantou essa indagação. Tem visto lá o meu servo Jó? Pergunta de quem? De Deus. Resposta do diabo. Mas claro. O Senhor dá tudo de bom para ele. Como é que esse sujeito não vai te adorar? Deus olha para Satanás. Eu acho interessante essa colocação aí. Eu vejo Deus olhar. Eu já estou encerrando. Eu vejo Deus olhar para Jó, encarou Jó, observou, olhou para um lado para o outro. Esse pensamento meu, tá? Conjectura minha. Olhou em Jó, olhou de cima e embaixo, da cabeça, a ponta do pé, olhou. Ele aguenta. Ele aguenta. Ele vai aguentar. Eu vou capacitar ele a aguentar. Toca nele e você vai ver que ele não vai abrir a boca contra mim. Irmãos, ou Deus confiar no homem. Deus confiar no homem. O homem merece confiança? Tem alguém que diz que não, mas Deus confia no homem. Deus confiou em Jó. Tem visto lá, homem temente, toca nele e você verá que ele não vai abrir a boca. E o Jó venceu. Aleluia. Ele era um homem agraciado com muitos bens, era rico. Tinha uma família formidável. Era cercado de quê? Muitos amigos. Gozava de uma boa. Não era doente. Não, ele não era doente. Era saúde. Aí Satanás, como sempre, estava e está disposto a apostar que a sua vida de crente, a vida espiritual de Jó e a nossa vida de crente, não aguenta a prova de fogo. Né? Se a Jó o Satanás aposta. Não aguenta. Vandeci? Aguenta não. Giovanni? Aguenta nada. Ricardo? Aguenta não. Mas, irmãos, vamos usar a expressão de Jó. Posso eu não aguentar, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Eu estava na Ucrânia e uma senhora ucraniana que passou, já senhora de idade na época, que eu estava lá, e ela passou quase todo o período soviético de perseguições e muitos problemas. E ela um dia me desafiou. Eu acho que eu já contei isso para os irmãos, mas é bem cabível agora. Ela me desafiou e disse: vocês brasileiros, vocês no Brasil, não sabem o que é luta. Vocês não passaram o que nós passamos. Se vocês tivessem passado, vocês não aguentariam como nós aguentamos. Eu fiquei caladinho, olhei para ela, fiquei olhando, e ela falou, deixei ela falar. Depois eu falei com ela assim, olha, minha irmã, eu esqueci o nome dela agora, olha, minha irmã, eu realmente reconheço que nós no Brasil nunca passamos pela prova que vocês passaram aqui. Realmente não passamos, não. O país é um país livre, graças a Deus, onde nós podemos pregar o Evangelho. Mas tem uma coisa, se fosse o mesmo Deus que está aqui com vocês, estaria lá conosco. Amém, irmãos? O nosso Deus está conosco, em qualquer circunstância e situação. Nunca vamos esquecer que Deus tem o controle, né? Deus tem o controle. Imagine os irmãos na arena, os leões famintos, e eles lá, mas não negaram. Cuba, não negaram. Coreia do Norte, os cristãos verdadeiros não negaram. Onde quer que exista perseguição, lá no meio muçulmano, não nega. Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabia que a maior igreja mundial, em termos de nação, é na China? A China é a maior igreja. A igreja chinesa é a maior do mundo. Obviamente, lá tem 1,3 bilhão de pessoas. A maior igreja está na China. E é igreja, viu? Eu estou falando de igreja. Gente que aguenta paulada. Não é gente que qualquer coisinha estou saindo da igreja porque o fulano me olhou com os olhos tortos, não. É crente, fiel, que ninguém tira ele. Amém? Bom,
existe bondade desinteressada. O livro de Jó, o livro mostra como Jó se comportou na prova. Já falamos, né? Agora, pode o homem compreender Deus? Encerrando aqui. Pode o homem compreender Deus? A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas o quê? Experimentar Deus. Experimentar Deus. É meio paradoxo, irmãos. É meio paradoxo, é meio até um pouco assim, difícil de entender, mas você praticamente só experimenta Deus em um deserto. Você só experimenta Deus em uma situação difícil, desconfortável. Muitas vezes Deus tem que tirar o nosso conforto para a gente vê-lo. Eu vi uma mensagem uma vez de um pregador nordestino, pregou em Martasvina há muitos anos atrás. Ele disse, Deus, o endereço de Deus é o deserto. Quer encontrar Deus? Vai para lá, é lá que ele mora. Eu quero Deus, mas quando ele vai se aproximando do endereço onde está Deus, não, Deus, não quero isso não. Mas eu moro aqui, vem cá. Ele cita aquele texto que Deus veio, acho que é Abacuque, Deus veio de Temã. Temã é uma região desértica. Deus veio em outras palavras, aonde ele mora. Conjectura dele. Eu achei interessante essa postura. Irmãos, toda vez que Deus quer falar com alguém, ele às vezes manda ele para o deserto. E Jó não foi diferente. Senhor, eu te vi. Oh, aleluias. Irmão, você pode estar no fundo do oceano, no fundo do poço. Se você abrir o olho e ver Deus, você está dentro do céu. Glória a Deus. Isso é um paradoxo, não é? Se você pode estar na pior situação, o Senhor chegou e falou, ei, acabou a prova, acabou a luta, acabou a dificuldade. Ele chegou e falou, oi, e você olhou e viu ele, Senhor, eu ouvia falar que o Senhor existia, mas agora eu estou te vendo. Uau, que bênção, que Deus abençoe, irmãos, não é? Eis a grande lição deixada por esse precioso livro. Viver e experimentar Deus mudou completamente o quê? A vida de Jó. Você for lendo aí mais no final, a gente vai passar esse trimestre estudando sobre a vida de Jó, você vai ver o que Deus fez na vida desse grande patriarca, que também Jó é considerado como um dos patriarcas. Você vai ver o que é que Deus fez. Devolveu tudo, porque Deus, diga comigo, Deus é Deus. Deus abençoe, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção, né? Só quero reforçar aí aquilo que o pastor Telso deixou, para nós estarmos lendo esse grande e maravilhoso livro. A nossa conclusão diz que nessa lição apresentamos o contexto histórico e literário de Jó. Vamos ler aqui todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá? Que o livro de Jó possui o gênero de natureza poético. Isso é importante para a compreensão da estrutura, né, ou seja, da própria estrutura como o livro foi organizado. E os princípios teológicos transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. Amém? Essa é a nossa conclusão. E também é demonstrado que o conhecimento de Deus é o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. O conhecimento de Deus é? Todo ser humano. Amém. Graças a Deus. E na nossa próxima lição, nós vamos estar estudando quem era Jó. Então não perca, venha para a próxima lição para nós podermos estarmos estudando sobre esse livro. Amém, meus irmãos? Vamos cantar um corinho, pastor? Para nós tirarmos a oferta e logo em seguida já damos o término do nosso trabalho. Pega a ré. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a
colocar de pé, estourando, encerrando o nosso trabalho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Damos a Ti graça, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse estudo, ó Pai, por essa palavra, Senhor, que veio diretamente do Teu trono para os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar de forma especial, ó Deus, esse trabalho, esse estudo da Tua palavra, Pai. E que todo esse trimestre, ó Deus, fala conosco, Senhor, através desse livro, ó Deus. Despeça os Teus servos, ó Pai, para poder estar estudando esse livro, estudando a Tua palavra, Senhor. Que eles possam, Senhor, compreender, ó Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, que tudo está nas Tuas mãos, Pai. Esse é um momento importante para nós entendermos, ó Deus, o quanto soberano Tu és, Senhor. Embora passamos por diversidades, por angústias, ó Pai, mas o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Sabemos que o Senhor nunca perderá o controle. Assim nós lhe agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Faça com as tuas mãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Nós dizemos amém. Graças a Deus.